2020 parou. Subitamente, nós todos fomos chamados a uma realidade de insegurança para a qual não estávamos preparados. Perguntas que antes nós talvez até tentávamos ignorar começam a bater na porta. Afinal, podemos ver graça diante de uma pandemia? Deus continua amoroso agora? Olá, eu sou a Kedma e sejam bem-vindos a mais um podcast da UMP Viçosa no Banquinho. Nas últimas semanas, nós colocamos um box de perguntas no nosso Instagram, @UMPVicosa, se você ainda não conhece, segue lá, para vocês nos mandarem perguntas sobre a relação de Deus com a pandemia. Não só isso, nós também criamos um formulário e mandamos em alguns grupos querendo as dúvidas de cristãos e não cristãos sobre onde está Deus na pandemia. Será que a Bíblia nos diz algo sobre isso? Qual é essa relação diante dessa tragédia global? Essas e algumas outras perguntas do assunto que você não aguenta mais ouvir, com a resposta que você talvez não esperava ter. E para falar sobre isso, os garotos trouxeram autores bem diferentes. Garotos! Então, gente, eu sou o Dudu. Eu tô trazendo um pouco da visão do N.T. Wright no livro Deus e a Pandemia, da Thomas Nelson. Um livro que, se eu não me engano, hoje, no dia 23 de setembro, que a gente está gravando, que eu acabei de datar o podcast, tá com desconto. É isso aí. O que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Eu não tô acreditando nisso não. Não sei. Não sei. Pô, isso é Racionais, pô. Eu explico no decorrer do podcast. Basta, que bom. Fala, galera, eu sou o Aleph e vou trazer aqui um pouquinho para vocês a ideia de John Lennox, que ele escreve no livro dele, Onde está Deus e o Mundo com o Coronavírus, da CPAD, para quem não conhece, é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E minha frase de efeito, abro aspas, não tenho frase de efeito, fecho aspas, Borges, Natasha. Muito bom. Claro. Muito bom. Muitas referências hoje. Fala pessoal, eu sou o Silas e eu vou aqui passar para vocês um pouco da visão do John Piper a partir do livro Coronavírus e Cristo, que ele publicou, da editora Fiel. Esse livro, quando ele chegou no Brasil, ele veio gratuito. A gente podia comprar no site da Fiel até 3 exemplares a preço de custo. De custo não, né? Só com uma taxazinha lá, eu acho que de pagamento, etc. E a minha frase de efeito, na verdade, é uma pergunta. Minha pergunta é, por que a gente bota a calça e calça a bota? Então fica a reflexão aí. Ele tá pensando nessa desde o primeiro podcast. Tava dando pra usar ela no Hoje é dia. um tema descontraído, né? Um tema que dá pra brincar muito, né? Ai. Show, gente. Para começar a nossa conversa, então, nós precisamos dizer que tem muito mesmo sendo falado sobre esse assunto, né? Com muitos pontos de vista diferentes, várias formas de leitura bem discordantes também. E como que os autores de vocês identificam essas visões diferentes e afinal, o que estão falando sobre o coronavírus? O que o John Lennox traz pra gente é que a gente pode dividir cosmovisões em 3 tipos. A gente tem o teísmo, e a gente tem várias religiões dentro do teísmo. A gente tem o cristianismo, a gente tem o islamismo, a gente tem o judaísmo, que é o que a gente chama de religiões abraâmicas, né? Mas a gente também, em oposição ao teísmo, o ateísmo,
que vai dizer que tudo se resume à matéria e energia. Não há nada que transcende a natureza. E a gente também tem o panteísmo, que você junta a ideia de Deus com a matéria. Você funde essas duas coisas e você tem uma força impessoal. E nesse quesito, dependendo de cada cosmovisão que você tem, você reage de um modo diferente. Você se porta de um modo muito diferente. Você pensa diferente a respeito disso. Dentro do teísmo, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que vão responder a isso dizendo que a pandemia é um julgamento de Deus por causa do pecado de algumas pessoas ou de alguns grupos. Outras pessoas vão falar coisas diferentes. Eu acho muito complicado esse tipo de resposta, porque é muito simplista. E poderia ser o caso, mas a gente simplesmente não sabe que é o caso. A ideia de que todo pecado que a gente comete, ele vai ter algum tipo de punição, e qualquer tipo de sofrimento que a gente está passando é consequência de um pecado, não é só errada, mas o livro de Jó no Antigo Testamento é um grande protesto contra essa ideia. Então a gente tem respostas desse tipo. No panteísmo a gente tem, por exemplo, que algumas pessoas dizem que toda dor e sofrimento é devido a algum pecado ou algum erro que aconteceu na vida anterior. E que não adianta você fugir disso por causa da relação causa e efeito. Então você vai ter que passar pela dor, vai ter que passar pelo sofrimento, porque elas são necessárias para a purificação. Nesse sentido, a gente não tem esperança nenhuma em respeito à dor e sofrimento. E, por fim, dentro do ateísmo é um pouco pior, porque, segundo o ateísmo, como tudo se resume à matéria e energia, tudo o que acontece, animais morrem o tempo inteiro, algumas pessoas têm mais sortes do que outras, e isso tudo não tem como você fazer um julgamento moral a respeito disso. Não existe nenhum criador, não existe nenhuma pessoa que controla essas coisas, não existe nenhum propósito, significado ou sentido na vida e nem no sofrimento. Desse modo, você não pode nem julgar a pandemia ou qualquer tipo de epidemia como algo mal. Você não tem uma base racional para fazer esse tipo de julgamento. Na verdade, tudo o que está acontecendo se resume a átomos, moléculas e DNA. E a gente tem que dançar conforme a música está tocando. Nesse sentido também, a gente não tem esperança nenhuma. E algumas pessoas até viram as costas para Deus e inferem a não existência de Deus por causa do sofrimento. Só que você subtrair Deus da equação, você não tira o sofrimento e a dor. Elas estão aí e vão continuar aí. O que você está tirando é qualquer tipo de esperança que você teria, agora não tem mais. A esperança que está em Cristo, a esperança na eternidade e na salvação. Então, galera, um paralelo interessante que o Wright faz, ele aborda mais ou menos coisas parecidas com que o Lennox aborda, só que ele localiza isso nas filosofias do mundo antigo. Aí ele cita 3 exemplos de filosofia. Primeiro, os estoicos, que eram os que acreditavam que todo acontecimento está pré-programado para acontecer e você não pode mudar esse fato. Apenas aprenda a se enquadrar nele. O segundo grupo são os epicureus, que falavam que tudo é aleatório. Você não pode fazer nada a respeito, então procure se acomodar o máximo possível. E o terceiro grupo, os platonistas, que falavam coisas ruins acontecem aqui, mas estamos destinados a um mundo diferente. E ele não cita isso à toa, ele fala que a gente consegue encontrar os 3 tipos de resposta no nosso mundo atual, né? Tanto os que estão se preparando ao máximo para enfrentar a pandemia ou pós-pandemia, né? Os que estão buscando o máximo de conforto, né, que podem ter, e alguns, que muitos dentre eles os cristãos, que estão alheios a isso, falando assim, não, esse mundo aqui não é pra gente, a gente está esperando outro mundo, né? Então o que acontece aqui não importa. E segundo Wright, nenhuma das 3 respostas são bíblicas.
né? Inclusive as que alguns cristãos se enquadram, né? Essa, que tipo assim, nosso mundo é outro e deixa o pau quebrar. Então, pessoal, o Piper ele vai ser um pouquinho mais ousado do que os outros autores e ele vai tratar em pontos delicados sobre o assunto. Eu acho que o assunto como um todo é bem delicado, né? É uma pergunta difícil de responder, mas ele introduz dizendo assim, que importa muito pouco aquilo que eu penso, que você pensa sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto. Mas importa para sempre aquilo que Deus pensa sobre ele, né? E ele disse que Deus não está em silêncio sobre essa pandemia, sobre o que ele pensa disso. Dificilmente uma página da Bíblia é irrelevante para essa crise. Então o Piper ele vai ser um pouco mais ousado, não elucubrando muitas coisas, mas enxergando através da Escritura a forma com que Deus se mostra agir e pensar em situações de crise, de dificuldade. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus ela é doce e preciosa para nós. Tanto nos melhores quanto nos piores momentos, ela nos traz paz e alegria inabaláveis. Então o segredo do que a Escritura diz com entristecido, mas sempre alegres, que é a situação em que nós como cristãos vivemos diante dessa pandemia, é saber que, e aí essa frase é o que ele fundamenta o resto do argumento dele todo, o resto do livro todo. Ele diz assim: a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então ele diz que ninguém pode consolar as nossas almas nesta pandemia da maneira que Deus pode. O conforto de Deus é inabalável, é incomparável. E para ilustrar essa soberania de Deus sobre o coronavírus, ele conta uma história pessoal dele. E eu fiz uma síntese dessa história, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó: lembro-me de ter sido informado em 21 de dezembro de 2005 que eu tinha câncer de próstata. As pessoas costumavam me perguntar antes do meu diagnóstico: como está a sua saúde? E eu respondia: tudo bem. Eu não respondo mais dessa maneira. Eu digo: eu me sinto bem. Há uma diferença. Um dia antes de fazer o exame anual de próstata, eu me sentia bem. No dia seguinte, me disseram que eu tinha câncer. Em outras palavras, eu não estava bem. Assim, enquanto eu escrevo essas palavras, não sei se estou bem. Eu me sinto bem. Muito melhor do que eu mereço. Quem sabe eu estou com câncer agora, ou talvez com coágulo de sangue, ou o coronavírus. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte: a principal razão pela qual não devemos dizer estou bem é que somente Deus sabe e decide se você está bem agora. Então ele ilustra essa soberania de Deus sobre essas crises, a forma com que a gente vive diante desse quadro, que é essa história dele, de que ele estava bem mesmo estando mal, ele se sentia bem. Na verdade é Deus quem decide todas as coisas, né? E ele cita Tiago 4, 13 e 15, que diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, viveremos. Deus decidirá se você viverá ou morrerá agora, e não apenas viver ou morrer. Ele ainda está mais envolvido do que isso. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. E nada está excluído desse isto ou aquilo. Então, essa saúde ou aquela doença, este colapso econômico ou aquela recuperação, este respirar ou não, se Deus diz assim, é como se Deus estivesse dizendo assim: se eu decidir, você irá viver. Se eu decidir, você irá morrer, e até você morrer por minha decisão, eu decidirei se você faz isso ou aquilo. Então a ênfase do Piper é exatamente isso, de que Deus é soberano sobre qualquer aspecto, qualquer ponto, qualquer detalhe da nossa vida, né? Então, portanto, Piper defende que o coronavírus é uma providência agridoce de Deus. Ele diz que descrever algumas das obras de Deus como amargas não é blasfêmia. Noemi, a sogra de Ruth, que perdeu o marido, os 2 filhos e uma nora por fome e exílio, disse, em Ruth 1, versículos 20 e 21, diz assim: mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela não estava mentindo, exagerando ou acusando Deus. Era um fato simples e terrível.
Providência agridoce não é uma depreciação dos caminhos, das obras do Senhor. É só uma descrição de como as coisas são. Então o Piper está defendendo que Deus é soberano sobre tudo, inclusive as crises, os sofrimentos, as desgraças, como diz Noemi, né, que vêm sobre a nossa vida, né? Deus é soberano sobre todas essas coisas. Isso é uma mensagem meio pesada, né? Mas depois ele vai defender e vai argumentar como isso de fato é o nosso consolo. Apesar de ser uma verdade difícil, ela é a verdade que nos sustenta diante desse quadro, né? Então Deus é soberano sobre o coronavírus, e isso é uma boa nova. Na verdade, é o segredo para a gente experimentar a doçura de Deus em suas providências agridoces. Então, portanto, o coronavírus foi enviado por Deus. O Piper diz isso. Essa não é uma época para visões sentimentalistas de Deus, é uma época agridoce. E Deus ordenou essa época. Deus governa sobre ela e ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Então o ponto é, diante de Deus, ninguém tem direito à vida. Ninguém tem direito a nada. Cada respiração que damos é um presente da graça de Deus. Cada batida do coração é imerecida. Vida e morte, em última instância, estão nas mãos de Deus. Ele cita Deuteronômio 32, 39, que diz também: vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Então o Piper defende isso, né? De que, na verdade, a nossa pergunta sobre o assunto ela é meio mal feita. O fato é que Deus age sobre todas as coisas, é soberano sobre tudo. E, na verdade, esse é o nosso consolo, né, diante de todas as coisas e todas as situações difíceis da vida. Massa. Uma questão também que é sempre levantada, né, debatida quando a gente tem essas situações, é quanto a pessoa de Deus, né? Vira a primeira coisa em xeque. Aquela pergunta clássica de... existindo um mundo em que existe sofrimento, existe o coronavírus, existe tanta dor e tanta morte, como Deus pode ser bom? Como Deus pode ser amoroso? Como pode existir um Deus bom, sendo que a criação dele experimenta tanto sofrimento, né? E como que o livro de vocês lida com isso? Essa pergunta, na verdade, ela se remete a uma pergunta mais abrangente, que filósofos e teólogos durante a história da igreja discutiram sobre isso, né? A questão do problema do mal. Como pode existir o mal se há um Deus amoroso? E aí um filósofo grego, no 3º século antes de Cristo, ele diz o seguinte: se Deus deseja evitar o mal, mas não é capaz, então ele é impotente. Se ele é capaz, mas não quer, então ele é malevolente. Mas se ele é tanto capaz quanto quer, de onde vem o mal? Então a gente tem esse dilema, né? Deus é onipotente e totalmente bondoso. Então, como a gente explica o mal? Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar também é que a gente não é espectador do mal que assola o mundo. A gente faz parte desse mal. E Gênesis fala isso, né? No 3º capítulo de Gênesis, a gente tem a queda do homem. Adão e toda a sua descendência, né? A partir daí ele se rompe com Deus, se rompe com a criação, se rompe consigo mesmo. Então a gente se preocupar com a morte e com todo esse sofrimento, a gente já está condenado à morte desde o capítulo 3 de Gênesis. Não é algo que acontece só agora. E o único que dá esperança pra gente é Cristo. Então a gente tem que manter isso em mente. E em Romanos 8, 20, fala que a criação foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E aí John Lennox traz uma curiosidade pra gente, dizendo que a futilidade, essa palavra futilidade no grego, ela carrega o sentido de algo que é totalmente vão. Ela não alcançou o objetivo para o qual foi projetado. E a gente vê isso na história da humanidade. A gente vê avanços que acontecem, impérios que se erguem, mas toda vez isso é frustrado. Qualquer tipo de avanço isso é frustrado. A gente nunca consegue, a gente nunca tem sucesso em alcançar a felicidade plena, a plenitude, né?
justamente por causa da queda, dessa futilidade. E a gente encontra isso só na eternidade. Então a gente tem que manter isso em mente. A gente faz parte do mal que assola o mundo. Se a gente pensar, por exemplo, o quanto de mal eu já causei ao meu irmão, talvez se somar isso tudo, é muito mais do que uma pandemia, né? A gente tem isso na história da humanidade, a gente tem que manter essa perspectiva em vista. O velho problema do mal, né? Então, no livro do Wright, ele não se atém propriamente ao problema do mal, só do mal, né? Mas ele mostra, por exemplo, no capítulo 2, que ele fala do Antigo Testamento, que entre os autores do Antigo Testamento, principalmente em Salmos, ao mesmo tempo que às vezes há uma certeza do que é bom, do que deveria acontecer, por exemplo, quando fala, né, nunca vi o justo mendigar o pão, tem salmo que, por exemplo, o Salmo 88, que é um salmo extremamente triste, extremamente amargo, não tem resposta, o Salmo 73, né, que fala, tive inveja do infiel, né, será que foi em vão eu ter mantido meu coração íntegro e puro? Que é o que? São os autores entristecidos, eu perdi a palavra agora do sentimento, mas talvez até revoltados com a maldade que eles veem. Mas qual que é a questão? Em momento nenhum, os autores do Antigo Testamento contestam a Deus pela maldade. Nunca maldade é um motivo para questionar se Deus é bom, se Deus não é, se Deus é justo, não é. Às vezes pode até parecer, mas, por exemplo, no Salmo 73, o salmista fala que quando ele entra na presença de Deus, ele chega no santuário e ele entende, aí tudo faz sentido. No livro de Jó, ele também não tem uma resposta que a gente quer, que vem, sei lá, talvez pudesse vir em 144 caracteres, né? Uma resposta estruturadinha. Mas Jó encontra com o próprio Deus, né? E o legal é que Deus não dá a resposta que Jó quer. Deus faz um monte de perguntas para Jó. E Jó termina falando, o Senhor é justo e eu tapo a minha mão com a boca. Quem sou eu? Entendeu? Mas algo interessante que o Wright pontua é que lá em Jó 9:33, Jó fala assim, eu vou do 32 até o 35. Deus não é um ser humano como eu, não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Então, tanto no Salmo 73 como no fim de Jó, o que meio que acalma e sana um pouco da incompreensão dos autores é a presença de Deus, né? Mas a resposta de Deus de fato ao problema do mal, inclusive a resposta que Jó, nesse trecho que eu li, quer, é Cristo. Então a resposta de Deus ao mal é Cristo. Ele não, como o Aleph falou, né, o mal está em nós. Se ele fosse acabar com o mal, por que ele não acabou com Adão e Eva? Lá que já tinha resolvido todos os problemas. Mas não, Deus é misericordioso. Deus permite que o mal exista e que o mal o ofenda por pura misericórdia. Porque se nós que somos maus, a gente já fica ofendido pelo mal, quanto mais Deus, né? Que ele é a origem de todo bem, o bem supremo. Quanto o mal não ainda mais ofende a Deus. E qual que é a resposta de Deus para isso? Deus se encarna e vem sofrer pelo mal da humanidade. Então, é assim que o Wright equilibra o amor de Deus e a maldade no mundo. E o amor de Deus é infinitamente superior à maldade.
Uma coisa massa disso, velho, é que é como vocês abordaram, né? Principalmente o Dodô. Tipo assim, o nosso pensamento sobre o mal, a gente meio que conecta e responsabiliza Deus pelo mal. Como se Deus fosse o responsável pelo mal e não o homem. Então a nossa pergunta, ela pressupõe isso, necessariamente. Tipo assim, a gente pergunta por que aquele que é o responsável por isso não resolve isso. E na verdade a visão que a gente deveria ter é de que o mal é uma responsabilidade nossa. E que a gente não deveria ter essa postura que a gente muitas vezes tem de acusar, reclamar o Senhor, se revoltar. Porque o fato é que, como o Dodô falou, olha, nós sofremos, mas nós sofremos de forma justa. Agora, o Senhor se permite ser afetado pelo mal sendo santo. Essa que deveria ser a nossa questão, né? Exatamente isso. E o fato é que o Senhor, ele permite todas essas coisas e ele é soberano sobre elas. E, tipo assim, todo esse mal que a gente sofre na Terra ainda é muito bom diante do que a gente merece. Então, tipo assim, a gente ainda vive em graça, mesmo em situações difíceis como essa, né? Parece que é um erro de referência, né? Que até os salmistas e Jó, mesmo revoltados pelo mal, às vezes pelo mal moral ou pelo mal natural, que é uma tragédia que acontece, eles ainda sabem que o referencial de bem é Deus. E às vezes essas perguntas que às vezes surgem, como pode existir o coronavírus e Deus, elas partem de um referencial errado, que ela parte de um referencial pessoal de bem, entendeu? E esse referencial não existe, porque a gente continua fazendo mal, e se Deus tivesse que acabar com o mal, que mal ele deveria acabar primeiro, entendeu? Poxa, você desejaria, sei lá, que a sua língua enrolasse antes que você falasse aquela palavra horrível que você falou, né? Que você ficasse aleijado antes de você bater em alguém, tá ligado? Ninguém para pra pensar nisso. Entendeu? Então é um erro de pressuposto, de referencial, de saber que Deus é Deus e nós não somos. A resposta de Jó e a conclusão de Jó para o sofrimento dele é essa: Deus é Deus e eu não sou. Acho que uma coisa que a gente pode pensar também a respeito de existir um Deus amoroso e o sofrimento ao mesmo tempo é lembrar das evidências de amor de Deus na história, né? E isso, quando a gente olha para o mundo, vê todo esse sofrimento e toda essa dor, isso é um alerta, né, de que alguma coisa está errada, muito errada. E aí eu lembro de Lewis, ele fala o seguinte, que nós podemos ignorar até mesmo o prazer, mas o sofrimento insiste em ser notado. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. O sofrimento é seu megafone para despertar o mundo surdo. Eu acho fantástico isso, porque se a pandemia faz a gente parar a vida, parar tudo que a gente está fazendo, nos voltar a Deus e lembrar que a gente pecou, que a gente precisa de um Salvador, serviu a um propósito muito saudável. E assim como no caso de José, tornou o mal em bem, né? Nos aproximar mais de Deus. Então a gente tem que ter isso em mente também. Um último comentário que eu teria seria só que, olha que como é massa, e exatamente o que o Dodô falou, que a resposta de Deus ao mal é Cristo. É de que, para aqueles que são cristãos, a Escritura garante que aqueles que foram salvos em Jesus não sofrerão a ira, não serão levados à ira do Senhor. Então, por meio de Cristo, o mal para nós é bem. Tipo assim, o mal é bem para nós. Porque, na verdade, o mal real seria ser condenado por Deus. Mas nós não recebemos nenhuma forma de condenação do Senhor, nem nessa terra, nem diante desses sofrimentos. Isso não é ira do Senhor, não é condenação. Pelo contrário, isso vai ser para santificação nossa. O mal que nós sofremos nesse mundo é bom por meio de Cristo. Então, diante dessas perspectivas de soberania, né, a gente pode pensar que o Senhor, de fato, está trabalhando alguma coisa. O Senhor falou sobre a visão do Piper de que Deus está fazendo isso. É uma coisa que o Senhor está operando no mundo. E nós temos condição de saber o que é isso. Tipo assim, vocês falaram da santificação,
mas é somente a santificação? Quais são as coisas que Deus pode estar fazendo, que nós conseguimos ler na Escritura, que Ele está fazendo no mundo através da pandemia do coronavírus? Então, o Piper, na verdade, ele não fala, ele diz que o Senhor não virou para ele com voz audível e disse aquilo que ele pretende fazer com o mundo através do coronavírus, mas ele é baseado na Escritura e em situações semelhantes. Ele sugere 6 possíveis respostas, 6 coisas que é possível e provavelmente o Senhor está fazendo no mundo através do coronavírus. Eu vou citar as 6 e descrever rapidamente as 6. A primeira ele coloca uma resposta que diz assim, algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Esse aqui é um ponto muito delicado e pode parecer que ele está indo além do que devia, mas na verdade não. E é como o Aleph falou no início, né? É uma possível ação do Senhor de fato. Ninguém pode dizer que para qual pessoa e ninguém pode dizer que também não é. É como eleição. A gente sabe que o Senhor elege, mas a gente não sabe quem é. Então a gente não fica perscrutando sobre essas coisas. Então o Piper ele vai defender, como o Aleph defendeu no início também, de que a gente precisa lembrar que o fato é que toda miséria que a gente vive nesse mundo é resultante da nossa própria queda. Não significa que todo sofrimento individual é um julgamento específico por causa dos nossos pecados pessoais, né, de cada um. E ele cita o exemplo de Jó, que a Escritura o dava como um homem sem pecado, mas ele sofreu mesmo assim. Contudo, às vezes é possível que Deus usa doenças, pandemias, para fazer juízos particulares sobre aqueles que rejeitam e se entregam ao pecado. E ele cita o exemplo de Atos 12, em que o rei Herodes ele se exalta e ele se deixa ser chamado por Deus. Aí, Atos 12, 23 diz: no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, morreu. Então, Deus puniu Herodes por um pecado dele, um pecado pessoal dele. Então, Deus pode fazer isso com aqueles que se exaltam. Então, o coronavírus nunca é uma forma simplista de um castigo a qualquer pessoa. O cristão mais amoroso e cheio do Espírito Santo, cujos pecados dele foram perdoados, ele pode morrer por causa do coronavírus. Mas é apropriado que todos nós venhamos a sondar o nosso próprio coração para a gente poder discernir se o nosso sofrimento é de fato um juízo de Deus sobre a maneira como nós vivemos. E não só o coronavírus, mas outras várias situações da vida são assim também, né? A segunda resposta dele é que o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e, com alegria corajosa, fazer as boas obras de amor que glorificam a Deus. Ele defende que não são só meras boas obras que dão o cristianismo o seu sabor e brilho. São boas obras a despeito de perigo. Não cristãos fazem boas obras e nem por isso as pessoas dão glória a Deus por isso. As ações de amor do cristão em meio ao perigo apontam mais claramente para o fato de que essas ações são sustentadas por uma esperança em Deus. E ele cita aqui 1 Pedro 4,19, que diz assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, está falando tanto sofrimento sobre praticar o bem no mesmo versículo, né? Então, é um chamado a gente praticar essas boas obras em meio ao sofrimento, né? A terceira resposta que ele dá através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Aqui ele vai defender que Deus usa convulsões históricas para mover a sua igreja onde ela precisa ir. E ele cita Atos 8, os versos 1 a 4, que diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O livro de Atos começa falando que os discípulos do Senhor iam pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, e isso se aconteceu por meio de uma perseguição que foi desencadeada a partir da morte de Estevão, né? A quarta sugestão de respostas dele o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Então ele defende que para os que não estão prontos para encontrar a Cristo, esse dia chegará subitamente como uma armadilha.
Então Jesus disse que haveria indicadores da sua vinda, e ele chamou esses indicadores de dores de parto, né? A gente conhece esse termo. Então o ponto de Piper é o seguinte: Jesus quer que a gente veja essas dores de parto, incluindo o coronavírus, como lembretes e alertas de que ele mesmo está vindo e a gente precisa estar pronto. E o conselho de Deus é inconfundível diante dessa situação. Ele cita Marcos 13, os versos 33 a 37, que diz assim: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Então a mensagem é clara: vigiem, vigiem. E as dores do parto têm a intenção de passar essa mensagem, né? A quinta resposta que ele dá é: Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Então ele defende que o fato é que o pecado é o motivo de toda miséria física existir, né? Como a gente já falou. Gênesis 3, como o Aleph comentou, fala disso, né? É a origem de toda devastação e miséria globais. A gente sabe que o mundo está quebrado, né? Desde a queda da humanidade em pecado e até os dias de hoje. Ele fala que a história, mesmo com todas as suas maravilhas, é uma esteira transportadora de cadáveres. O Aleph falou isso também, né? E o fato é que a Bíblia não vê que esse quebrantamento do mundo seja algo natural, mas é um juízo de Deus sobre o mundo. Paulo diz que toda essa devastação se deve ao juízo de Deus. Deus sujeitou a criação ao homem, e o homem se tornou pecador, e agora a criação sofre, né, por causa do pecado do homem. Então Deus amaldiçoou o mundo físico, para que os horrores físicos que a gente vê ao nosso redor, em doenças e calamidades, se tornem uma ilustração de quão horrível é o pecado. Então o mal físico ele é como um drama, é como uma parábola, ele sinaliza e indica o traje moral de rebelar-se contra Deus. Então a gente precisa ver isso, sentir isso, ou não nos voltaremos para Cristo, a fim da gente ver a Cristo como nosso Senhor e Salvador e a feiura do nosso pecado, né? Então se a gente não se arrepender, não será porque Deus não nos alerta, não é porque Ele não trouxe alertas com coronavírus, com pandemias como essa. Então Deus, o que Ele está fazendo é misericordiosamente clamando a gente nesses dias: acordem, o pecado contra Deus é assim, é horrível, é feio e muito mais perigoso que o coronavírus de fato, né? E a última sugestão de resposta dele é: o coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Então ele diz que a gente já viu que uma das coisas que Deus faz através do coronavírus é conclamar o seu povo ao arrependimento, né? E a mudança mais fundamental do nosso coração e da nossa mente no arrependimento é valorizar a Deus como tudo o que se é e valorizar a Cristo mais do que todas as coisas. Então ele cita Lucas 13:5, Jesus diz que quem não se arrepender perecerá. A razão pela qual que Jesus faz isso é que todos nós trocamos o tesouro que Deus é por coisas menores que a gente ama mais, nossas idolatrias, né? Nós tratamos Jesus como menos desejável do que dinheiro, do que entretenimento, amigos, família, etc. Então a razão pela qual a gente deve merecer não é uma lista de regras que a gente quebra, mas é um valor infinito de Cristo que a gente despreza, né? E aí ele cita Lewis, o Aleph vai gostar, né? Que fala de Lewis, que diz assim: somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que prefere fazer castelos de lama em um bairro qualquer, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. Então a razão pela qual Deus nos expõe a essas perdas é nos instigar a confiar mais em Cristo. Em outras palavras, a razão pela qual Ele faz das calamidades a ocasião para oferecer Cristo ao mundo é porque Cristo se torna mais gratificante, a sua beleza se torna mais vívida quando Ele sustenta a nossa alegria em meio ao sofrimento. E aí ele cita, para fechar essa resposta, 2 Coríntios 1, versos 8 e 9, que diz assim: irmãos,
Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, a nossa vida depende mais de Deus do que da própria respiração, né? E às vezes Deus tira o nosso fôlego para nos trazer para si mesmo. Então, a mensagem do coronavírus é essa, que a gente pare de confiar em nós mesmos e a gente se volte a confiar no nosso Deus. Bom, o Wright, ele se nega a responder essa pergunta. Porque ele acha que essa é uma pergunta que nós não deveríamos nem fazer. Que ele fala que nesse momento, pelo menos agora que a pandemia ainda está em curso, que, digamos, a gente está no olho do furacão ainda, a pergunta que o cristão tinha que fazer não é por quê, mas é o quê. E ele levanta que essa foi a resposta de vários cristãos em muitas épocas de calamidades, né? Ele até levanta que peste negra, os cristãos foram os primeiros a estar lá auxiliando e morrendo com aqueles que estavam doentes, enquanto os ricos fugiam, né, para as montanhas para respirar o ar puro, quem ficava cuidando dos doentes, às vezes até morrendo com os doentes, né, eram os cristãos, né? O próprio conceito de hospital é um conceito que nasce com os cristãos, né, com a casa para se cuidar dos doentes, né? Então ele fala que, pelo menos agora, nós não devemos ficar perguntando o porquê, mas o que nós devemos fazer. E ele ilustra com a passagem em Atos, que é Atos 11:27, que é a seguinte: durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então o que ele está falando? Esse pessoal não parou para perguntar por que Deus estava enviando essa fome, qual que era o problema. As perguntas que eles fizeram é: o que nós podemos fazer, quem é o mais apto para ajudar, onde nós podemos conseguir recursos, vamos ajudar isso aí, né? E quanto à questão de sinal, né, quem sabe um sinal do fim dos tempos, ou um juízo de Deus, o Wright também é enfático em dizer que o último sinal que Deus deu do fim dos tempos foi a vinda de Jesus Cristo, foi a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ilustra assim como na parábola dos trabalhadores da vinha, né? Os trabalhadores infiéis, que sempre o senhor da vinha mandava um mensageiro e eles não respeitavam o mensageiro, e o senhor da vinha falou assim: então vou mandar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar. E eles vão e matam o filho. E depois que o filho vai, não tem nenhum outro mensageiro. O filho é o último que vai. O próximo aí é o senhor da vinha mesmo, né? E com base em Hebreus também, ele fala, né? Tantas vezes Deus falou por meio de profetas, por meio de nossos pais, mas hoje nos fala por Jesus. Então o Wright defende também que o maior chamado para arrependimento é Jesus Cristo. E a gente não precisa ficar procurando outros motivos para arrependimento, porque a gente já tem motivo suficiente. E aí, quem sabe, poderia ser uma resposta. O que Deus faz através da pandemia seria o que Deus quer fazer através de nós na pandemia. Essa talvez seria uma resposta interessante. Por exemplo, será que quando Jesus fala lá no Sermão do Monte das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, ele está falando característica das pessoas assim: seja esse tipo de pessoa que quando meu reino vir, aí eu vou te convidar para o meu reino.
Ou será que Jesus não estava conclamando o tipo de pessoa pela qual o reino de Deus se expande? Entendeu? Porque desde o Gênesis, Deus claramente opta por usar homens para fazer a sua obra. Deus bota um homem para realizar a obra no jardim. E por que no reino de Deus não seria diferente? O Silas ficou ofendido. Então, o Wright defende isso, que Deus vai fazer alguma coisa nessa pandemia, ele vai fazer através de nós. É através dos que têm fome e sede de justiça, através dos que estarão chorando com os que choram, entendeu? Se alegrando com os que se alegram. Então, o Wright, ele fala que uma resposta apropriadíssima dos cristãos nessa hora é o lamento, né? E o lamento não é uma reclamação, não é uma murmuração, mas é de fato chorar com os que choram, é de fato fazer o que Jesus fez quando ele esteve diante do túmulo de Lázaro, por exemplo. Jesus chora. Talvez porque Jesus diante da morte ali, a morte é uma coisa horrível. Jesus sendo portador da vida, diante da morte, não tem outro sentimento a não ser se entristecer. E nós também deveríamos nos entristecer, lamentar, entender essa questão, né? Em Romanos 8, que fala, né, que lá a natureza geme com dores de parto, e depois fala que nós gememos juntos, e o Espírito também, o Espírito que habita em nós com gemidos inexprimíveis. Então, é um lamento não só da criação, mas é um lamento nosso, é um lamento de Deus também. Deus não se alegra com o mal, né? E eu explicando a minha abertura, eu falei isso e não expliquei. A frase que eu falei, o que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada, é a primeira frase de uma música do Racionais que se chama Jesus Chorou, né? Para apontar esse fato, que eu acho que é o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Que genial! Não, boa, cara! Entendeu? É real. Imagem da lágrima aí, muito bom, muito bom, muito bom. Isso nos traz uma perspectiva muito legal sobre como o sacrifício de Jesus traz uma visão nova sobre tudo que a gente está vivendo e sobre como nós devemos nos portar nesse tempo. Então, o que mais? Como que Jesus tem a ver com a pandemia? Como que isso altera? Vocês falaram um pouco, né? Se tiverem mais o que comentar sobre. Bom, no último trecho eu falei um pouco da resposta cristã, mas antes disso, o Wright alerta a gente para um possível erro e para a fonte de tantos outros erros, que é tentar analisar uma situação a parte de Jesus Cristo. Entendeu? Como se a pandemia ou diversas outras situações a gente desse conta de analisar o que Deus está fazendo, o que Deus está mostrando pra gente, mas na resposta a gente deixa Jesus de fora, a gente nem leva. Então, não, Jesus Deus está castigando isso, Deus está fazendo isso, tá ligado? Essa semana mesmo, vou datar o podcast de novo, né? Uma cantora gospel aí, que mora no sul da Flórida e imita Leão às vezes. Ela culpou. Não vamos citar nomes. Sem nomes. Um leão. Vai lá. Mas foi muito feio, né? Ela falou já que a AIDS é uma consequência da homossexualidade e tal. Eu acho muito feio a gente falar isso, porque a diabetes é uma consequência da gula, então o infarto é uma consequência da gula, sei lá, e tantos outros problemas que a gente tem, e o divórcio, e tipo assim, a gente vai achar um mal correspondente a cada pecado que a gente faz. Isso é bobagem, entendeu? Isso é bobagem, e
Em última análise, às vezes a gente pega um mal do mundo e usa ele como um canhão para criticar quem a gente não gosta, entendeu? E a gente não pode fazer isso, entendeu? Não foi pelo menos isso que Cristo fez, né? Cristo chamou o mal no peito, entendeu? Matou no peito e falou, é comigo, entendeu? E será que a gente não deve fazer isso também, né? É muito legal. Uma coisa que o John Lennox traz no livro dele é que visivelmente o coronavírus ele se assemelha a uma coroa. E por isso, coronavírus, coroa em latim. E como coroa, a gente traz essa imagem de poder e autoridade, né? Eu acho que a gente sentiu isso na pele. O coronavírus forçou a gente a fazer várias coisas que a gente não gosta, né? Mudou totalmente a nossa vida. A gente teve que se adaptar a novos métodos, as nossas rotinas, os nossos afazeres, enfim. Mas a nossa esperança está em outra coroa, que foi a coroa de espinhos forçada na cabeça de Cristo antes do seu julgamento. E que nos lembra quão profunda é a ruptura entre o homem e o Criador. Então a gente tem que pensar isso também, né? Então o cristão, ele não é alguém que respondeu o problema do mal, mas é alguém que acredita em um Deus que não é apático ao sofrimento, mas em um Deus que se fez carne e sofreu por nós, e trilhou um caminho que pela sua própria natureza jamais precisaria trilhar. Então a gente tem que ter isso em mente também, né? Que Cristo é a resposta, né? É a solução do sofrimento. A gente não pode perder isso de vista. Qualquer assunto que fala sobre o sofrimento sem falar do pecado é incompleto. Mas qualquer assunto também que fala do pecado sem falar de Cristo, que é a solução para o pecado, continua sendo completo. Algo interessante também, por exemplo, às vezes a gente fala assim, Cristo resolveu o nosso problema. Não é que a gente não vai sofrer, né? Porque, na verdade, eu acho que os maiores sofrimentos da vida dos apóstolos foram depois que eles conheceram Jesus. Mas é que nós não estamos sozinhos mais, né? Nós agora estamos em comunhão com Deus e somos capacitados a enfrentar o que tiver de enfrentar, né? Então, não que o sofrimento vá doer menos na gente, mas é que a gente não está sozinho mais, né? E Cristo nos capacita, a gente tem um espírito, né? Paulo fala, não é frase de para-choque de caminhão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é que eu tudo posso, eu faço o que eu quiser, eu vou fazer acontecer. Tudo eu posso suportar, né? Naquele que me fortalece. E a visão do cristão é o que a Escritura diz, né? De que as nossas leves e momentâneas tribulações não devem ser comparadas à glória que será revelada, né? A nossa grande graça, então, é que nós também temos um Senhor que conhece as nossas dores, né? Mesmo sabendo e confiando, a gente não deixa de sentir elas, a gente não deixa de ser abalados por elas, de ter o nosso coração perturbado também, né? Quando nós lemos, quando nós vemos, quando nós sentimos na própria pele, qual o consolo que a gente pode ter agora? Às vezes a gente precisa disso de um jeito muito claro, de um jeito muito... não só como uma ideia, né? mas como uma ideia que a gente busca fixamente, que doma o nosso coração. Então, qual é o nosso consolo diante de todas essas tribulações? Eu acho que uma das primeiras coisas é que a gente tem que manter os pés no chão. Boa parte dos livros que Lewis escreveu foi durante na época da Segunda Guerra Mundial, então a gente vê bastante referência a guerras, bombas atômicas, enfim.
E aí o John Lennox faz uma citação dele, ele cita o seguinte: de certa forma, pensamos demais na bomba atômica. Como devemos viver em uma era atômica? Fico tentado a responder: ora, como você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todos os dias, ou como você teria vivido na era viking, quando invasores da Escandinávia poderiam chegar e cortar sua garganta a qualquer noite, ou de fato, como você já vive em uma era de câncer, sífilis, uma era de paralisia, uma era de ataques aéreos, uma era de acidentes ferroviários, uma era de acidentes automobilísticos. Em outras palavras, não vamos começar exagerando a novidade de nossa situação. Acredite em mim, prezado senhor ou senhora. Você e todos os que ama já foram condenados à morte antes que a bomba atômica fosse inventada. Uma grande porcentagem de nós morreria de maneiras desagradáveis. É extremamente ridículo continuar choramingando e mostrando os rostos desanimados, porque os cientistas acrescentaram mais chances de morte prematura e dolorosa a um mundo que já se arrastava com essas chances e no qual a própria morte não era apenas uma chance, mas uma certeza. Então, a gente tem que pensar nisso. O sofrimento não é algo único da nossa era. Toda era teve seus sofrimentos, né? E se a gente olha para a história, cada momento da história teve algo ruim que aconteceu. Então, primeiro a gente tem que manter os pés no chão, não exagerar o nosso sofrimento. Ao mesmo tempo, um consolo é a gente lembrar da eternidade. Uma conversa que fala sobre o sofrimento, mas não fala também da eternidade, só está mostrando um lado da história. E Paulo faz isso, né? Paulo fala que todo o sofrimento que ele tem não é comparado à glória que há de vir. Então essa é a nossa esperança, a única esperança, não há outra esperança. Falando sobre consolo, acho que mais do que consolo, acho que o Evangelho Cristo traz pra gente nova vida, entendeu? Não é... E nova vida no sentido mais literal possível, porque em Cristo Deus está inaugurando o reino dele, entendeu? Cristo foi entronizado, crucificado numa cruz e ressuscitou do jeito que nós cristãos, todos que aceitaram, se arrependeram e professam o nome do Senhor Jesus Cristo, vão ressuscitar também para viver com Ele a vida mais plena possível, entendeu? Então, a noção de que esse reino já começou, já está em andamento, já é muito mais do que consoladora. Ela molda a nossa vida, sabe? A gente falando sobre consolo me lembrou um comentário desse poema, né? Jesus as Cicatrizes, de Edward Little. Mas é um poema que foi escrito para mostrar, para ser da perspectiva de um soldado que viu os horrores da guerra e que encontra coragem, consolo, vida nova também, no fato de ver as cicatrizes do nosso Senhor. E aí o comentário ele fala: que consolo é poder agora tocar as cicatrizes do nosso Senhor. Que consolo saber que Ele decidiu conservá-las para além da morte. Que consolo saber que agora, bem agora, Ele governa o cosmos com aquela mesma mão furada. Que consolo saber que o mal também marcou aqui o completo bem. Não estamos sós. Em matéria de sofrimento, Ele não se encontra acima de nós, mas ao nosso lado, um companheiro de batalhas do qual tanto nos orgulhamos. Sobre as cicatrizes, clamamos humildade para diariamente expor nossas próprias e ousadia para pedir apenas um toque em suas santas, e as feridas se ligarão. Acho que faz muito sentido com tudo que a gente está falando, né? O Piper trata sobre isso também, né? E eu acho que essa talvez seja a principal questão, né? Que a gente deva abordar num momento como esse, né? E ele traz essa pergunta diante do argumento que ele traz sobre a soberania de Deus, sobre isso, né? Então ele questiona:
Porque eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre a minha vida como um doce ensino. Então ele vai defender assim, se Deus é soberano sobre tudo, isso só é uma boa notícia se esse Deus for justo. E uma pandemia global, ela abala justamente a nossa confiança de que Deus é de fato justo, santo e bom. O fato é que a Bíblia fala da santidade de Deus não apenas em termos de transcendência, como Deus separado, diferente de nós, mas também em termos de moralidade. Então, Deus ser santo não é apenas ser separado e transcendente, mas também ser justo. Ou seja, a santidade de Deus abrange a sua justiça também. Isso significa que a dimensão moral da santidade de Deus, ou seja, a sua justiça, é o seu compromisso inabalável de agir de acordo com a sua dignidade, beleza e grandeza. Então, da mesma forma que isso, a bondade de Deus não é idêntica à sua santidade ou justiça. Então, a gente está estudando os atributos do Senhor, né? Mas ela é interligada, a bondade de Deus é interligada à sua santidade e justiça. Então ela é interligada de forma que sua santidade transborda em bondade e sua justiça guia a dádiva da bondade de Deus, né? Elas nunca se contradizem, na verdade elas estão em perfeita harmonia, uma guia a outra. Então a bondade de Deus não está desconecta da sua justiça, não é concedido de maneira a negar a sua dignidade, beleza e grandeza infinitos. É por isso que a justiça de Deus envolve punição final, bem como bondade. Então o fato é que Deus tanto tem que punir o mal quanto exaltar o bem, né? Então, quando Deus pune aqueles que não se arrependem no inferno, Ele não lhes concede a sua bondade, mas Ele não deixa de ser bom. Sua santidade e justiça governam a concessão da sua bondade. Então, quando Deus condena uma pessoa, Ele exerce justiça sobre essa pessoa e não bondade. Mas Ele não se torna injusto por isso. Então, o Pai vai defender que o segredo para a gente ver a soberania de Deus sobre o coronavírus como um doce ensino é a frase que ele disse lá no início, né? Que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, assim, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então, em outras palavras, se a gente tentar tirar a soberania de Deus sobre o nosso sofrimento, a gente sacrifica a sua soberania de tornar todas as coisas para o bem. A Escritura diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas se a gente pensar que nosso sofrimento, Deus não é soberano totalmente sobre ele, como que Deus poderia fazer bem daquilo? Para ele fazer bem daquilo, tornar aquilo em bem, ele tem que ser soberano sobre aquilo. Se aquilo estiver fora da sua soberania, ele não tem governança, né? Ele não tem soberania de fato sobre aquilo, né? Então, a mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial e para Cristo. Não é doce pensar que Satanás, doença, sabotagem, acaso ou destino têm a última palavra na nossa vida. Isso não seria uma boa notícia de fato. Que Deus reina é uma boa notícia. Por quê? Porque Deus é santo, justo e bom. E Ele é infinitamente sábio. Então, Satanás, doença, acaso, destino não são bons. Não existe bondade inerente nisso. É tudo ao acaso, de fato, né? Mas Deus ser soberano sobre tudo é uma boa notícia, porque Deus, de fato, é bom. Então, nada surpreende a Deus, o confunde ou o desorienta. Seu poder infinito repousa nas mãos de santidade, retidão, bondade e sabedoria infinitos. Essa é a chave para o conforto quando a maldade dos homens e a maldade de Satanás integram o nosso sofrimento. Em Cristo, todos nós temos o direito de dizer para Satanás ou aos homens maus: você intentou para o mal, mas Deus intentou para o bem. Então, nem Satanás, nem doença, nem ímpios são soberanos. Na verdade, somente Deus é soberano. E Ele é bom e sábio. Então, essa é a boa notícia. E o Piper termina citando uma mulher que ele nem fala o que ela é. Eu nem sei se é mulher de verdade, porque o nome é inglês. É Martin. Ele não fala se ela é missionária. Não sei o que é. Não sei. Mas ele diz assim, olha: se Deus não fosse o soberano do universo, quão miserável eu deveria ser? Mas o Senhor reina, que a terra se alegre, e a causa de Cristo prevalecerá. Ó minha alma, seja feliz nessa perspectiva. Então
Então o Papa vai defender isso, de que, na verdade, o nosso consolo é saber que o Senhor é soberano de fato. Na verdade, a gente é desacostumado a pensar dessa forma e ela parece estranha e um pouco difícil de engolir em primeiro plano, né? Mas como a gente mostrou aqui em alguns momentos, no Antigo Testamento as pessoas nunca questionavam se Deus era soberano sobre aquilo que estava acontecendo de ruim sobre a vida delas. Elas sempre pressupunham isso. Pressupunham que era o Senhor, como Noemi, que trouxe desgraça sobre a vida dela. José pressupunha que o Senhor foi quem tornou o mal que os irmãos dele fizeram a ele em bem. Como Jó também, da mesma forma, sabia que o Senhor foi quem tomou os filhos dele. Então eles pressupunham que o Senhor é soberano sobre isso. Na verdade, esse era o consolo deles, né? O fato é que, por exemplo, Jó não questiona a Deus pedindo por cura, que era, na verdade, deveria ser o sentimento imediato que a gente pensa, né? Na verdade, ele queria entender o Senhor, porque ele sabia que o Senhor era soberano naquilo, ele queria entender, e não, na verdade, cura. Ele não queria que o sofrimento dele necessariamente acabasse, mas entender o que o Senhor, soberano sobre tudo, estava fazendo com aquilo, né? É aquela famosa frase, né? O inferno se levanta, mas não adianta, porque quem vence sempre é o povo de Deus. É Corinho de Fogo isso? O que é isso? É Corinho de Fogo. É do Reteté. Tô brincando, pode fazer o que você quiser. Ai. Esse vai sair um pouco mais quentinho que os outros. Mas, gente, a gente não pode deixar de pensar também, né? Pra gente completar o assunto, a nossa posição quanto a isso. A gente falou um pouco sobre, mas qual é a nossa postura? Qual a postura da igreja diante da pandemia? O que a gente faz? A gente fala sobre o evangelismo. Se o evangelismo é um mendigo contando a outra onde encontrou pão, como que a gente vê a postura da igreja diante disso, né? De apontar onde está o consolo, apontar onde está a vida nova. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, na verdade, continuar fazendo, é amando o nosso próximo. A pandemia não é novidade, já aconteceu outras vezes na história. O exemplo disso é a peste antonina, no século II. Essa peste teve o potencial de matar 1/4 do Império Romano, mas na ocasião levou à propagação do cristianismo, porque os cristãos eles se recusaram a fugir e, na verdade, ficaram para cuidar dos doentes. E cuidando dos doentes, apresentaram o evangelho aos doentes, que a peste não era um castigo de uma divindade excêntrica e tirana, mas uma consequência de uma criação arruinada pelo pecado e uma criação em revolta com o Criador. A gente teve outras pestes também, a peste de Cipriano. Cipriano foi um bispo, nessa época também serviu para a evangelização, um crescimento explosivo do cristianismo. E eu acho que o exemplo mais marcante que a gente tem é a peste bubônica. Em 1527 acontece e Martinho Lutero também se recusa a fugir. Ele fica para cuidar dos doentes e, ministrando aos doentes, apresenta o evangelho, e na verdade isso custa a vida da sua filha. Então olha só, ele se deu ao próximo e aproveitou que era uma oportunidade, né, para pregar o evangelho e cuidar dos doentes, né? Então é uma oportunidade tanto para amar o nosso próximo quanto para apresentar o evangelho, né? As pessoas estão em questionamento, por que isso está acontecendo? Isso não é algum tipo de injustiça? E eu acho que a gente pode aproveitar dizendo, não é uma injustiça, na verdade é uma consequência de uma criação rebelde, né? E apontar o caminho, né? O único caminho é Cristo. Eu concordo com o Aleph. Eu já estava até aqui engatilhado para citar um trecho do que o Lutero disse nesse momento, né? Abre aspas. Com permissão de Deus, o inimigo enviou um veneno mortal entre nós. Por isso, rogarei a Deus que seja gracioso e nos preserve. Então fumigarei para purificar, e doarei remédios e evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária. Não desejo expor-me demais para que outros não sejam infectados e morram como resultado da minha negligência. Mas se o meu próximo precisar de mim, não permanecerei afastado
mas irei de boa vontade visitá-lo e ajudá-lo. Ao mesmo tempo que é uma prudência, né? Ele é prudente, não quer atrapalhar. Onde não é necessário, ele não vai, mas onde é necessário, ele não hesita, né? Eu acho que a postura do verdadeiro cristão é essa, entendeu? Inclusive, o livro pessoalmente, né? O livro do Wright foi um soco no meu estômago, isso aí, né? Me levou a repensar muito essas questões. O que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com o meu tempo, recursos, se eu vivo só para mim, se eu consigo abençoar alguém, se isso quer dizer alguma coisa ou não. Que bênção, hein? Socado para a glória de Deus. Vai ser meu livro, cara. Obrigado. Você deu o título do meu livro, Socado para a glória de Deus. Pegando o gancho na fala dos meninos aí, uma coisa que eu penso é que eu acho que na história da humanidade, as pessoas tinham uma sensibilidade a coisas após a vida muito grande, diferente do nosso tempo. Eu acho que a gente às vezes pensa assim, caraca, a gente vê o livro de Atos ou a história da igreja, o povo evangelizava assim, rapidinho, as pessoas, tanto gente convertia e tal. Hoje, assim, se evangeliza e tal, e etc, mas parece que as pessoas não se convertem, tipo assim, parece que não acontecem conversões. É meio esquisito isso, né? Mas a gente às vezes se sente dessa forma. E eu acho que um pouco disso vem do fato de que, o que o Piper aborda também, né? De que essa geração nossa é uma geração que é totalmente segura em várias coisas, de que elas estão garantidas em relação à vida e de tudo aquilo que elas pensam que importa de fato, né? Dinheiro, saúde, etc. Então as pessoas se tornaram insensíveis com relação a qualquer coisa após a morte. Na verdade, elas gostariam de viver cada vez mais nesse mundo, né? E não um desejo de finalizar os labores desse mundo para um mundo posterior. E eu acho que, assim como o Wagner falou, a pandemia é um momento em que Deus sensibiliza as pessoas quanto a isso, né? Traz um susto. E as pessoas se sensibilizam a isso em relação a que elas pensam sobre a vida. De que, de fato, olha, a vida é um sopro. Qualquer coisinha, um mini vírusinho que nem é tão letal, abala todas as estruturas do mundo, né? Então, eu acho que é um momento em que a gente tem que ter noção de que a gente deveria agir como a gente já age normalmente. E se a gente já não age normalmente da forma adequada, que nós sejamos sensibilizados a agir assim, né? Com evangelismo, com testemunho de boas obras a qualquer pessoa, com amor a todas as pessoas, né? E eu acho que é um momento em que isso pode se tornar, digamos assim, mais frutífero até. Acho que Deus pode fazer com que haja êxito nessas obras durante a pandemia, né? Então acho que a postura do cristão, ela tem que ser uma postura de lamento diante do quadro do mundo, mas de não desespero, mas de segurança no Senhor, né? Muito bom o papo, mas na vida de vocês, o que vocês têm aprendido com a pandemia? O que vocês acham que o Senhor já tem trabalhado no coração de vocês, que abriu os olhos? Se tiver a ver com o livro de vocês também, bom. Se não tiver, é isso aí mesmo. Mas fala aí pra gente. Bom, eu vou falar que eu já tinha começado a falar, né? Fui socado para a glória de Deus. Então, essa pandemia me ensinou muita coisa. Ensinamentos práticos de como me organizar melhor, como saber gerenciar melhor meu tempo. Me fez repensar muita coisa que eu precisava, que eu não precisava. Eu abri mão de algumas redes sociais e algo que está me fazendo muito bem. E o que me motivou muito disso é a certeza que é Deus que guia a gente, é Deus que nos sustenta, e o que a gente acha que está garantido, que tá perfeito, isso é vento, isso é correr atrás do vento, entendeu? E
se de fato a gente não confiar em Deus, a gente vai cair numa loucura, sei lá, numa doideira. Então esse foi o primeiro grande ensinamento da pandemia. Aprender a confiar em Deus independente do que for, independente das coisas darem certo ou errado. E a gente já tinha marcado esse podcast há muito tempo, eu já tinha começado a ler esse livro há muito tempo, e esse livro acabou por me despertar a questão de que Deus cuida de mim, Deus me sustenta, mas que Ele pode trabalhar a vida de outros através de mim também, entendeu? Principalmente nessas horas tensas aí, e que de certa forma a gente é chamado para isso também, entendeu? E a partir do momento que a gente confessa nossos pecados, a gente professa uma nova vida, a gente tem que viver de um jeito diferente, não como causa de nada, não como mérito, longe disso, mas agir do jeito que Jesus agiu, fazer o que Ele mandou a gente fazer, proclamar o reino dele, entendeu? Então, é claro que eu estou longe de fazer isso de uma maneira, acho que de uma maneira até aceitável, né? Mas essa reflexão, né, já está me ajudando a, sei lá, pelo menos em alguns pontos da minha vida, buscar isso, sabe? Alguns aspectos também. Isso aí. O que eu teria para responder isso na verdade, um exemplo bíblico, tá certo? Uma passagem bíblica, uma história bíblica, que eu acho que ela sintetiza de forma muito bonita o argumento do Piper, e que eu acho muito bonito, e eu, na verdade, concordo, e eu já tinha visto há mais tempo, e me chamou muita atenção essa passagem. No último capítulo de 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 vai descrever uma história de Davi, que é o seguinte: Davi faz um recenseamento do povo que não era para fazer, então ele pega contra o Senhor, ele erra e tal, aí ele se arrepende, pede perdão, e aí por causa do pecado dele, Deus fala para um profeta, a escritura diz, para um vidente, eu acho, isso, para o vidente, para Davi escolher entre 3 opções de punição que o Senhor traria sobre ele por causa desse pecado. A primeira punição seria 3 anos de fome, a segunda seria 3 meses fugindo dos seus adversários, sendo perseguido, e a terceira opção seria, eu acho que 3 dias, por 3 dias o Senhor traria uma praga sobre a terra. E aí o interessante é que na hora que o vidente fala isso para Davi, o que Davi responde que é a grande aflição dele, mas que ele prefere cair nas mãos do Senhor, porque grande é a misericórdia do Senhor ao cair na mão dos homens. Então ele escolhe a terceira opção, que é de praga sobre o povo de Israel, porque grande é a misericórdia do Senhor. Então a visão de Davi é exatamente essa que o Piper defende, de que Deus é soberano até sobre pragas, e que é melhor estar diante da mão do Senhor, mesmo em sofrimento, do que diante das mãos dos homens. Esse que eu acho que é um ensinamento grandioso, e que de fato é o nosso consolo. E aí o que acontece? Ele escolhe essa terceira opção, o Senhor envia um anjo que mata mais de 70 mil homens em Israel, e quando o anjo estava sobre Jerusalém, para destruir Jerusalém, a Escritura diz de que o Senhor se arrepende de trazer essa catástrofe, e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Então acontece exatamente como Davi tinha escolhido, de certa forma, de tipo assim, é melhor cair nas mãos do Senhor, porque Deus é misericordioso, que até quando Deus traz sofrimento sobre a gente, é melhor, porque quando o sofrimento é demais, Deus ele se arrepende, entre aspas, não é que Deus acha que estava fazendo uma coisa ruim, mas é que ele vê que já chega, porque ele não sente prazer nisso. Uma coisa importante de falar, né? Deus não sente prazer diante do nosso sofrimento. Ele o traz para a nossa correção, para o nosso ensino, mas não é o seu belo prazer. É por nossa culpa, é pelo nosso pecado. Deus não queria
pelo seu belo prazer fazer isso, mas ele faz isso diante da situação em que a gente vive, não é pelo seu belo prazer. Então ele se arrepende, ele para, ele vê esse sofrimento, essa destruição e se entristece. E aí é melhor cair nas mãos do Senhor, mesmo diante do sofrimento, do que cair nas mãos dos homens. E aí Davi depois, no fim, ele vai defender que foi ele que pecou contra o Senhor e que o resto das ovelhas não cometeram nada. E que esse castigo caia sobre ele. Então é uma situação de questionamento, tipo assim, por que Davi peca e outras pessoas que são punidas? É difícil da gente entender, mas a conclusão é melhor cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Então acho que esse é um ensinamento precioso para a gente no momento desse, né? Acho que na verdade esse deve ser o nosso sentimento diante de qualquer situação dura da vida, né? Sendo o Senhor soberano sobre a nossa vida, a gente se sente bem e se alegra, porque Deus é misericordioso e é Ele quem governa sobre as nossas vidas, né? Eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido é praticar mais a dependência e a confiança. Às vezes eu faço algumas perguntas, mas eu não encontro respostas. Eu não consigo explicar o porquê dessas coisas ruins acontecerem. E aí, eu lembro de um ensaio que Lewis escreveu. O título do ensaio é Deus no Banco dos Réus. Ele diz o seguinte, que antigamente o homem se aproximava de Deus como um acusado perante um juiz, mas parece que agora os papéis se inverteram. O homem é o juiz e Deus é quem está no banco dos réus. E a gente até está disposto a absolver Deus das acusações se ele for capaz de explicar o porquê das guerras, do mal, do sofrimento, da fome, enfim. E aí ele diz o seguinte, que eu sei agora, meu Senhor, porque não profere nenhuma resposta. Você é a resposta. Diante de seu rosto as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? Então a gente pode viver isso, né? A confiança em Deus. E seguindo o conselho de Charles Spurgeon, no século XIX, ele diz o seguinte: Deus é bom demais para ser cruel, e Ele é demasiado sábio para estar enganado. E quando nós não podemos ver a sua mão, nós devemos confiar em seu coração. Se nunca antes buscamos a Ti, o fazemos então agora. Seus olhos são chamas no escuro, nossas estrelas matrizes. Precisamos ver os espinhos, a dor que em Ti se ancora. Precisamos ter a Ti, ó Jesus das cicatrizes. Os céus nos assustam, quanta calma neles há. Andamos por todo o universo e o lugar nosso não encontramos. Onde está o bálsamo? Nossas feridas doem sem cessar. Senhor Jesus, pelas Tuas cicatrizes, por Tua graça gritamos. Se fechadas estão as portas, Tu vens em segredo, apenas mostre as mãos, aquele seu lado e creremos. Hoje, sabendo o que são as feridas, já não temos mais medo. Mostre-nos as Tuas cicatrizes, cuja marca conhecemos. Os outros deuses eram fortes, mais fracos vimos Tu ficar. Eles cavalgaram e Tu cambaleaste até o Teu trono. Mas as nossas feridas somente as de Deus podem falar. E nenhum outro Deus possui feridas, apenas Tu, ó Senhor. Leitura do poema Jesus das Cicatrizes, de Edward Little, e traduzido por Guilherme Souza e Matheus Ramos. Vi a Tua luz e a Tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao Teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, e Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Salmos 43, 3 a 5.
Eu vou ler a oração do Piper também. Uma oração de encerramento. Pai, em nossos melhores momentos, por Tua graça, não estamos dormindo no Getsemane. Estamos acordados e ouvindo a oração do Teu Filho. Ele sabe lá no fundo que deve sofrer, mas em sua perfeita humanidade ele clama, se possível, passa de mim este cálice. Da mesma forma, sentimos lá no fundo que essa pandemia é designada em Tua sabedoria para propósitos bons e necessários. Nós também devemos sofrer. Teu Filho era inocente, nós não somos. No entanto, em nossa humanidade, menos do que perfeita, com Ele também clamamos. Se possível, passa de nós este cálice. Faze rapidamente, ó Senhor, o trabalho doloroso, justo e misericordioso que resolvestes realizar. Não te demores em julgamento, não demore a tua compaixão. Lembra-te dos pobres, ó Senhor, de acordo com a tua misericórdia. Não esqueças o grito dos aflitos. Conceda a recuperação, conceda uma cura. Livra-nos, tuas pobres criaturas indefesas, dessas tristezas, oramos. Mas não desperdices a nossa miséria e tristeza, ó Senhor. Purifica o teu povo da preocupação impotente com o materialismo estéril e o entretenimento sem Cristo. Torna a isca de Satanás amarga em nossas bocas. Corta de nós as raízes e os restos do orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados quando menosprezamos a tua glória. Abre os olhos do nosso coração para ver e saborear a beleza de Cristo. Inclina nossos corações à tua palavra, teu Filho e teu caminho. Enche-nos com coragem compassiva e faze um nome para ti mesmo através do serviço do teu povo. Estende a tua mão em grande avivamento para o bom deste mundo que perece. Que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam proferidas nessa geração, porém não se arrependeram. Assim como feristes corpos, atinge agora as almas adormecidas. Proíbe que elas permaneçam adormecidas nas trevas do orgulho e da descrença. Em tua grande misericórdia, fala a esses ossos, viva, e alinha os corações e as vidas de milhões com o valor infinito de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nota do editor. Só para contextualizar, a Kedma estava mexendo em alguma coisa do som dela e isso foi na hora que ela foi começar a ler o poema. Ela foi e perguntou no chat se os meninos estavam ouvindo ela e o Dodô escreveu que sim. Só que eles não estavam ouvindo e foi isso aí que rolou. Quem me ouve? Palma. Não estamos te ouvindo, não ouve não. Vocês não estão ouvindo, não. Eu não ouvo, não. É só assim. É uma anta. Ô Santana, você tem que entrar no podcast, tá? Se você agora tá achando que a gente tá. Ela tá lendo poema lá. Desculpa que é. Ok, tipo, nós não estamos te ouvindo.